Vamos falar a real. A maioria das pessoas não tem coragem de olhar na sua cara e dizer: eu não gosto de você. Em vez disso, elas vestem uma máscara de simpatia, distribuem sorrisos de plástico, elogios que não convencem e uma educação forçada que mais parece obrigação. Já passei por isso, acreditando que alguém era meu amigo, só para depois descobrir que, no fundo, aquela pessoa torcia para eu me dar mal. É pesado, eu sei, mas a verdade é que, se você não aprende a identificar os sinais, vai acabar gastando sua energia com gente que nunca vai te entender de verdade. Então, vamos direto ao ponto. Quais são os sinais de que alguém não gosta de você, mas está fingindo o contrário? Talvez nem tudo que eu diga aqui seja fácil de ouvir, mas é melhor encarar a verdade do que viver numa ilusão. Primeiro sinal: a pessoa vive fazendo piada com os seus defeitos. Quem nunca conheceu alguém que adora brincar, principalmente quando a brincadeira é com você? São aquelas cutucadas sobre seu jeito de falar, sua roupa, seus projetos. Tudo vem embrulhado num "tô só zoando". No começo parece inofensivo, até engraçado. Mas aos poucos, você percebe que essas piadas não são tão inocentes assim. São golpes disfarçados de humor. E quanto mais você ri, mais ela sente que pode continuar. É uma forma sorrateira de minar sua confiança, rindo da sua cara como se estivesse só brincando. Eu já vivi isso. Tinha alguém próximo que parecia sempre ter uma tirada pronta sobre mim. Ria do jeito que eu falava, das ideias que eu compartilhava, até das roupas que eu usava. No começo entrei na onda. Achei que era só zoeira de amigo. Mas com o tempo, comecei a perceber o padrão. Nunca era uma piada sobre uma qualidade minha. Era sempre sobre o que supostamente era meu ponto fraco. Foi aí que comecei a me questionar. Será que o problema sou eu? Será que essas falhas são mesmo tão gritantes assim? A dúvida plantada ali começou a crescer. O problema é que fomos condicionados a acreditar que se a gente não aceita uma piada, é porque somos sensíveis demais. Mas e se a piada na verdade for um teste? Um teste para ver até onde a pessoa pode ir te desrespeitando sem que você reaja? Esse tipo de comportamento é uma forma sutil de manipulação. A pessoa se sente superior e tenta te colocar para baixo sem que ninguém perceba, nem mesmo você. E o pior, ela se esconde atrás de um "tô só brincando" para continuar agindo assim impune. É aí que o estoicismo entra. Epicteto dizia que não é o que nos fazem, mas o que pensamos sobre o que nos fazem, que nos fere. Reconhecer o desrespeito é o primeiro passo para neutralizá-lo. Mas tem uma saída. Dá para virar o jogo. Quando alguém passar do limite, você não precisa rir junto. Pode e deve se posicionar. Pode perguntar com calma. Mas por que isso seria engraçado? Pode deixar claro que certas piadas não têm graça nenhuma. Pode mostrar com atitude firme e tranquila que respeito é a base de qualquer relação saudável. E sim, isso pode deixar o clima estranho. Pode até acabar com a amizade. Mas entre perder alguém que não te respeita e perder a si mesmo, a escolha é óbvia, né? Já vi muita gente engolindo esse tipo de comportamento só para não arrumar confusão. Só que quando a gente aceita esse tipo de brincadeira, mesmo em silêncio, a gente está permitindo que ela continue. Cada vez que você ri de uma piada que te machuca, você está assinando um contrato invisível dizendo: pode continuar. Foi o que me aconteceu. Até que eu disse basta. Quando comecei a estabelecer limites, percebi que a relação mudou. Não só a forma como a pessoa me tratava, mas também como eu passei a me enxergar. Parei de me ver pelos olhos de quem queria me diminuir. E aí, finalmente, comecei a me respeitar de verdade. A partir do momento em que você para de rir por educação e começa a se posicionar, muita coisa muda. Você começa a se enxergar com mais clareza. Começa a perceber quem realmente te valoriza e quem só está ali para usar você como escada. Porque, no fundo, quem te ama de verdade não precisa te rebaixar para se sentir melhor. Pelo contrário, essas pessoas te fortalecem, te levantam, te lembram das suas virtudes quando você mesmo esquece. São essas que merecem seu tempo e sua energia. E como diria Marco Aurélio,
A alma se torna aquilo que ela foca constantemente. Então, pare de focar em gente que te puxa para baixo e comece a se cercar de quem te eleva. Segundo sinal. O tal do elogio que mais parece uma cutucada. Já sentiu isso? Alguém te elogia, mas no fundo parece que te deu um tapa com luva de pelica. Tipo, nossa, até que ficou bom, para alguém como você. Dá aquele sorrisinho torto. Mas por dentro você está se perguntando se foi um elogio ou uma provocação. Isso é o famoso elogio envenenado. Vem embrulhado numa embalagem bonita, mas lá dentro tem veneno. E muitas vezes, quem faz isso sabe exatamente o que está fazendo. É uma forma de manter você no lugarzinho que eles acham que você merece. Lembro de uma vez que eu estava super orgulhoso de um projeto que entreguei. Tinha dado sangue ali, noites viradas, revisando cada detalhe. Aí, quando mostrei para um colega, a resposta veio com um sorriso. Pô, tá bem melhor do que eu esperava. Vindo de você. Na hora eu congelei. Como assim, vindo de mim? Aquilo doeu mais do que se ele tivesse criticado direto, porque a frase toda parecia um tapinha nas costas, mas o final era um soco no estômago. E o pior, tudo isso dito como se fosse um presente. Esse tipo de comentário é tóxico e covarde, porque quem fala assim quer parecer gentil, mas está jogando uma sombra em cima da sua conquista. Quer te diminuir, mas de um jeito que ninguém perceba. Só você. E aí, se você reage, a pessoa se faz de vítima. Nossa, mas eu só te elogiei. É um jogo sujo, disfarçado de gentileza. Por isso, é importante aprender a reconhecer esse tipo de elogio pelo que ele realmente é. Um espelho da insegurança do outro, não um reflexo do seu valor. Quem precisa te colocar para baixo para se sentir melhor, na verdade, não está lidando bem com a própria inferioridade. Hoje, quando ouço algo assim, eu não deixo passar. Respondo com um valeu, mas o que você quis dizer com isso exatamente? Só essa pergunta já muda tudo. Porque aí a pessoa se vê obrigada a encarar o que disse. Fica sem graça, se enrola. Porque no fundo, ela sabe que tentou te diminuir. E se você age com firmeza, ela percebe que você não é mais alguém que vai aceitar qualquer migalha disfarçada de afeto. Isso é respeito próprio. E como o estoicismo ensina, nosso valor não depende da opinião alheia, mas da nossa retidão interna. E tem mais. Quando você deixa esse tipo de comentário passar, você entrega uma parte da sua autoestima nas mãos de quem não sabe cuidar. E vamos combinar, autoestima não é brinde de festa para sair distribuindo por aí. É coisa séria, é escudo e é armadura. Então, quando alguém te disser, você é inteligente, para quem nunca estudou muito, ou você até que se saiu bem para um iniciante, não engole seco. Responde, olha nos olhos, e mostra que você sabe exatamente quem é, com ou sem a aprovação deles. Terceiro sinal, te deixam de fora, de forma sutil, mas constante. Não é aquela exclusão direta e escancarada, não. É nas pequenas coisas. Um jantar entre amigos que você só descobre pelas fotos no dia seguinte. Um passeio que foi marcado de última hora, mas onde todo mundo conseguiu ir, menos você. E quando você questiona, vem a enxurrada de desculpas. Pensei que você estivesse ocupado. Foi tudo tão em cima da hora. Achei que você nem ia querer ir. Só que no fundo, você sente e sabe que isso não foi acidente. Foi escolha. Foi silêncio programado. Eu lembro de um final de semana em que vi nas redes sociais um grupo de amigos num evento que eu adoraria ter participado. Ninguém me chamou. Ninguém sequer comentou. Quando perguntei, veio aquela ladainha clássica. Ah, foi meio de repente. A gente achou que você estava ocupado. Mas se fosse alguém que eles realmente quisessem lá, teriam dado um jeito, né? E essa foi a ficha que caiu. Quando alguém quer sua presença, ela te procura. Quando não quer, arruma desculpas. E aí não tem como fingir que foi sem querer. A ausência se torna uma mensagem clara e dolorosa. A exclusão social disfarçada é uma forma moderna de dizer você não importa tanto assim, sem precisar abrir a boca. É uma estratégia passiva-agressiva, fria e calculada, onde a pessoa não precisa confrontar nada, só vai te empurrando para fora do círculo, devagar, até que você mesmo desista de tentar. E o mais cruel é que muitas vezes
a gente se convence de que é só paranoia, só impressão. A gente se sabota para continuar acreditando que ainda faz parte. Mas isso tem um preço, porque todo silêncio repetido acaba se transformando em rejeição explícita. Eu demorei para reagir. Por muito tempo, engoli seco, fiquei quieto, esperando a próxima chance, o próximo convite. Só que cada silêncio pesava mais. Até que um dia, em vez de fingir que estava tudo bem, eu encarei. Vocês saíram, ninguém falou nada, nem por quê. O clima ficou estranho. Teve gente que se irritou, teve quem fingisse surpresa. Mas o jogo mudou. Porque naquele momento eu mostrei que estava vendo, que não ia mais aceitar ser tratado como última opção. E mesmo que isso tenha deixado alguns desconfortáveis, trouxe clareza. Melhor uma verdade desconfortável do que uma mentira confortável. E aqui entra um dos pilares do estoicismo: assumir a responsabilidade pela própria posição no mundo. Marco Aurélio dizia que a gente não controla o que os outros fazem, mas controla como reage. Quando você entende que ser deixado de fora é um reflexo do outro, e não uma medida do seu valor, você recupera o controle. Em vez de ficar implorando atenção, você passa a escolher com quem vale a pena gastar seu tempo. Porque a amizade de verdade não te esquece no grupo do WhatsApp. A amizade de verdade sente sua falta, se importa com sua presença e faz questão da sua companhia. A verdade é dura. Se você precisa ficar implorando para ser lembrado, então já foi esquecido faz tempo. E você merece mais do que isso. Merece ser prioridade, não um plano B. Merece estar com quem vibra quando te vê chegando, não com quem te vê como um incômodo. E às vezes, para encontrar essas pessoas, é preciso fazer o que parece mais difícil: sair do grupo, se afastar da mesa, dar um passo para trás. Mas nesse espaço que você cria ao se afastar de quem não te valoriza, surge a chance de se aproximar de quem realmente importa. Quarto sinal: a pessoa vive ocupada, mas só quando é com você. Essa é clássica. Você tenta marcar algo, chama para conversar, convida para um café, e a resposta é sempre a mesma: tô na correria. No começo você até entende. Afinal, quem não tá com a vida cheia de coisa? Mas aí você começa a notar um padrão. Essa mesma pessoa vive saindo com outros, aparece em stories com fulano, posta reels num rolê diferente toda semana. Mas para você, nunca tem tempo. A verdade começa a bater. Não é que ela tá ocupada. Ela só não tá ocupada para todo mundo. Já passei por isso. Tentava encontrar um velho amigo, e ele sempre tinha uma desculpa pronta. Tô atolado de trabalho. Vamos deixar para a próxima semana. Tá tudo muito corrido por aqui. Só que aí do nada, eu via que ele estava no churrasco de sábado, no bar na sexta, no passeio no domingo. E aí, como faz? A resposta é simples: faz nada. Porque nesse caso, a ausência é uma escolha, não um acidente. É uma forma educada de dizer: você não é mais prioridade. E isso dói, mas também liberta. A gente vive ouvindo que todo mundo está ocupado, e isso virou um escudo para esconder a verdade. Mas no fundo, as pessoas arrumam tempo para aquilo que importa. Sempre. Nem que seja 5 minutos, nem que seja uma mensagem. Se alguém nunca tem tempo para você, não é falta de agenda, é falta de vontade. E aceitar isso é como tomar um gole de café bem amargo. Não desce. Fácil, mas te acorda. Porque enquanto você espera aquele vamos marcar, a vida está passando, e você está insistindo em quem já seguiu em frente faz tempo. E o mais curioso, e também irônico, é que às vezes você já foi essa pessoa. Já deixou de responder. Alguém já inventou desculpa, já disse: depois a gente vê, só para evitar um encontro. E aí percebe que não era maldade, mas também não era consideração. Era só desinteresse disfarçado de educação. E isso mostra como às vezes a gente precisa ser sincero, mesmo que doa. Melhor uma verdade desconfortável do que uma ilusão confortável. Afinal, manter alguém por perto só por costume, sem afeto, é crueldade travestida de simpatia. Teve um momento em que eu precisei confrontar isso. Cheguei e falei: percebo que você sempre está ocupado quando é comigo. Isso é só coincidência ou tem algo aí que precisa ser dito? Foi um daqueles silêncios pesados, sabe? A pessoa gaguejou. Tentou desconversar,
Mas a mensagem foi clara. Não dava mais para fingir. E foi aí que entendi o que Sêneca dizia sobre valorizar o tempo. O tempo é o nosso bem mais precioso, e gastar com quem não te quer por perto é o mesmo que jogar ouro no lixo. Não dá mais. Se você está vivendo isso, não espere o convite, que nunca vem. Não fique plantado esperando migalhas de atenção. Levanta, sacode a poeira e vai em busca de relações onde a reciprocidade seja real, onde você não precise mendigar espaço. Porque quem realmente gosta de você encontra uma brecha no dia, manda uma mensagem no meio da correria, te encaixa entre compromissos. E isso não é sobre ser carente, é sobre ser digno. A ausência constante fala mais do que 1000 palavras. Então, se alguém vive ocupado demais para você, talvez o lugar dela na sua vida já tenha se esvaziado faz tempo. Quinto sinal: a pessoa evita qualquer tipo de contato físico com você, até os mais simples. E não estou falando só de relacionamentos amorosos, não. Isso vale para amigos, colegas, até familiares. A falta de um aperto de mão, um toque no ombro, um abraço meio sem jeito. Tudo isso fala. Fala alto. Porque o corpo fala o que a boca não tem coragem. E quando alguém foge do seu toque como se você tivesse espinhos, não é só questão de estilo ou personalidade. É desconforto mesmo. É uma parede invisível dizendo: não quero me conectar com você. Lembro de uma época em que eu tentava me aproximar de uma pessoa no trabalho. Sempre fui educado, prestativo, e de vez em quando estendia a mão, ou dava aquele tapinha de leve no ombro, nada forçado. Mas com ela era diferente. Ela recuava, parecia se encolher. Achei que era coisa da minha cabeça, mas depois vi que ela era super aberta com outras pessoas. Abraçava, ria alto, encostava no braço dos colegas. Foi aí que caiu a ficha. O problema não era o toque, era comigo. A mensagem que ela não dizia em palavras dizia com o corpo inteiro. E é aí que mora o perigo, porque a gente costuma racionalizar tudo. Ah, ela deve estar num dia ruim. Talvez seja só o jeito dela. Mas quando isso se repete, quando o corpo se retrai só com você, é um alerta vermelho. A ausência de toque é a presença do incômodo. E esse incômodo, mesmo mudo, vira um grito. Grito de distância emocional, de falta de afinidade, de rejeição sutil. E é melhor encarar isso de frente do que fingir que não existe. Como disse Epicteto, não se machuca aquilo que você reconhece como alheio à sua natureza. Às vezes, o afastamento do outro não é seu defeito. É apenas o reflexo de que vocês estão em vibrações diferentes. O toque humano é uma ponte. Quando bem usado, aproxima, acolhe, conecta. Quando ausente, cria um abismo. E ninguém merece viver tentando atravessar uma ponte que nunca vai ser construída. A frieza física é só o reflexo de uma frieza maior, emocional, afetiva, relacional. E se você sente que com aquela pessoa todo toque vira barreira, talvez esteja na hora de parar de forçar a travessia. Você merece se conectar com quem realmente deseja estar perto, corpo e alma, gesto e presença. Claro, cada um tem seu jeito. Tem gente que realmente é mais fechada, mais reservada. Mas quando essa reserva só aparece com você, não se engane. É escolha, não estilo. E quando isso se torna constante, o mais sábio é aceitar. Nem todo mundo vai gostar de você. E tudo bem. O problema é fingir que tudo está bem, enquanto o corpo do outro diz o contrário. Fingir exige energia. E como o estoicismo ensina, devemos conservar nossa energia para aquilo que está sob nosso controle. E a afeição dos outros não está. Então preste atenção nos silêncios do corpo, nos recuos, nas mãos que não se estendem, nos abraços que não acontecem. Esses detalhes dizem muito mais do que as palavras. E se você tem que implorar por um gesto de carinho, por um toque, por uma aproximação, é porque já está longe demais. E quanto mais cedo você reconhecer isso, mais rápido se liberta da prisão de esperar o que nunca virá. Sexto sinal: somem quando você mais precisa. Essa dói de um jeito diferente, porque é fácil estar ao lado de alguém quando tudo está indo bem, quando tem riso, festa, conquista, mas é na hora do aperto, do caos, da tristeza,
que os verdadeiros se revelam. Quando você está no fundo do poço é que você enxerga quem te joga a corda e quem só observa de longe. Ou pior, finge que não viu. E o mais cruel disso tudo é que às vezes quem some são justamente as pessoas em quem você mais apostou. Aquelas em quem você mais confiava. Já vivi isso na pele. Estava passando por uma fase pesada, dessas que fazem a alma doer. E como qualquer ser humano fui atrás dos meus. Mandei mensagem, pedi para conversar, esperei algum sinal. Mas o que recebi foi silêncio. Um silêncio ensurdecedor. As desculpas vieram depois. Tava sem cabeça. Tô numa fase complicada também. Achei que você quisesse ficar sozinho. Mas na hora que eu mais precisava, ninguém apareceu. Foi como estar gritando em um deserto, esperando o eco e ouvindo só o vento passando. E é nessas horas que a máscara cai, que você percebe que aquela pessoa que sempre dizia "tô aqui pra tudo", na verdade só estava quando era conveniente. Quando não exigia esforço, quando não havia dor envolvida. Porque estar presente no sofrimento exige mais do que tempo, exige empatia. E nem todo mundo tem estômago para isso. Muitos preferem manter a imagem de bons amigos, mas sem se sujar com os cacos da sua vida. E isso, meu amigo, é covardia, travestida de conforto. O estoicismo nos ensina a lidar com a realidade como ela é, não como a gente gostaria que fosse. Sêneca dizia que diante da adversidade, descobrimos quem somos e quem estão conosco de verdade. Então, se no seu momento mais escuro alguém te abandonou, não veja isso como fracasso, veja como revelação. A dor da ausência é temporária, mas a clareza que ela traz é para sempre. Ela te mostra quem vale a pena manter por perto e quem você deve deixar ir, sem olhar para trás. Depois que a poeira baixou, olhei para trás e vi que quem ficou foram poucos, mas eram os certos. Gente que mesmo sem saber o que dizer, ficava em silêncio do meu lado, que mandava um "tô aqui" sincero, sem prometer resolver nada. Só o fato de estarem ali já bastava. E foi nesse cenário que entendi o valor da presença real. Aquela que não busca aplausos nem reconhecimento, mas que se oferece inteira quando você está quebrado. Isso é amizade. Isso é conexão. Isso é raridade. Então, se alguém desapareceu da sua vida quando você mais precisava, não vá atrás implorando atenção. A ausência deles é uma resposta clara, e por mais duro que seja, aceite. A gente não perde amigos em momentos difíceis. A gente descobre quem nunca foi. E essa descoberta, por mais amarga que pareça, é uma bênção disfarçada. Porque ela limpa o caminho, abre espaço para gente verdadeira, que não foge da dor, que não te abandona na tempestade. E essas você guarda no peito como joia rara. 7º sinal. Falam mal de você pelas costas. Essa talvez seja uma das piores formas de desrespeito, porque vem escondida. É como veneno colocado no seu copo enquanto você vira as costas para confiar. A fofoca, por mais inofensiva que pareça, destrói mais do que qualquer briga direta. Porque ela corrói a confiança, contamina ambientes e cria um rastro de mágoa difícil de apagar. Quando alguém que você confia usa sua vulnerabilidade como piada num grupo qualquer, isso não é só deslealdade, é traição. Lembro de uma vez em que abri meu coração para alguém que eu considerava um amigo de verdade. Falei sobre uma situação difícil que eu estava passando, confiando que ali havia empatia. Mas não demorou muito e começaram a chegar até mim versões distorcidas do que eu tinha dito, carregadas de deboche. Era como se minha dor tivesse virado entretenimento. Fiquei sem chão. A pessoa que deveria guardar o que ouviu espalhou por aí como se fosse uma fofoca qualquer. E isso me destruiu mais do que o problema inicial. O mais cruel da fofoca é que ela costuma ser feita com uma falsa camada de preocupação. A pessoa diz: "Tô só comentando porque me importo", mas no fundo tá usando sua história para se sentir superior. Falar mal pelas costas é o jeito covarde de atacar sem enfrentar. É a arma dos inseguros, dos que não têm coragem de encarar. E se isso vem de alguém próximo, dói como facada nas costas, silenciosa, mas certeira. Não é exagero, é real, é sujo. E o pior,
é mais comum do que a gente gostaria de admitir. E aqui, o estoicismo entra mais uma vez como farol em meio à tempestade. Marco Aurélio dizia que devemos focar em sermos melhores, não em parecer melhores. Ou seja, quando alguém te ataca pelas costas, o erro é dele, não seu. A fofoca fala mais sobre quem a espalha do que sobre quem é alvo dela. Sua reputação verdadeira está nas suas ações, no seu caráter, não nos sussurros alheios. Por mais que tentem sujar seu nome, a verdade sempre ressurge. Mesmo que demore, ela tem uma força implacável. Com o tempo, aprendi a lidar com isso de um jeito mais sábio. Quando sei que alguém falou de mim por trás, não retribuo no mesmo. Então, eu me afasto, silenciosamente. Corto a conexão com firmeza, mas sem gritaria. Porque se a pessoa teve coragem de te diminuir pelas costas, ela não merece estar do seu lado. E se alguém leva a fofoca até você, cuidado. Essa pessoa também pode levar a sua resposta para outro canto. Esse tipo de gente adora o caos. E quanto mais você alimenta, mais ela cresce. Então, se você descobre que alguém anda falando mal de você, não se rebaixe. Não entre no jogo sujo. Levante a cabeça, mantenha sua integridade e siga seu caminho. Quem fala mal de você hoje, no fundo, só está revelando o tamanho da própria pequenez. E acredite, isso diz tudo. Porque pessoas verdadeiramente grandes não perdem tempo espalhando veneno. Elas estão ocupadas demais construindo pontes, não queimando. E você merece caminhar ao lado dessas, não das que te puxam para trás no escuro. O que mais me surpreendeu nesse processo todo foi perceber como, no fim das contas, a verdade sempre aparece. A máscara cai, a fofoca volta como eco, e o silêncio de quem some nos momentos difíceis vira a resposta definitiva. A vida tem um jeito irônico, e até poético, de nos mostrar quem é quem. Às vezes, é preciso perder algumas pessoas para se encontrar de verdade, porque cada ausência escancara uma presença forçada. Cada mentira disfarçada de carinho mostra que o amor verdadeiro não precisa de disfarce, e isso, por mais que doa, liberta. Depois que entendi isso, comecei a enxergar as relações com outros olhos. Não com amargura, mas com clareza. Aprendi a valorizar mais quem fica em silêncio comigo do que quem fala demais. Mais quem aparece de surpresa com um "tô aqui" sincero do que quem promete mundos e fundos e desaparece quando você mais precisa. As máscaras caem, as intenções aparecem. E com isso você para de buscar aprovação e começa a buscar conexão, que é muito mais rara e muito mais valiosa. E olha, viver assim, com essa clareza, é leve. Você aprende a respeitar seu próprio tempo, sua energia, seu espaço. Aprende a observar sem julgar, mas também sem se enganar. Aprende a dizer não com paz, a se afastar sem gritar, a proteger o que é seu sem precisar atacar ninguém. Isso é maturidade. É sabedoria prática, como ensinavam os estoicos. Como Epicteto dizia, não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. Quando você muda a lente, muda a vida. Então, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um like e comenta aqui embaixo. Isso me ajuda a entender que estou no caminho certo e fortalece nossa comunidade de irmãos estoicos. Porque aqui, a gente não quer só falar bonito. A gente quer viver de forma mais lúcida, mais forte, mais autêntica, reconhecendo os sinais, rompendo os ciclos e construindo relações que realmente valem a pena. E isso começa por você. Por respeitar seu valor e não aceitar migalhas de ninguém. Se você chegou até aqui, é porque realmente busca crescer e aplicar o estoicismo na sua vida. Então se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente aprofunda esse conhecimento juntos. E me diz, qual ensinamento de hoje fez mais sentido para você? Comenta aqui porque eu leio tudo. Curtiu? Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe. Porque no fim das contas, viver com dignidade é também escolher quem merece estar ao nosso lado. E isso não é arrogância, é sabedoria, é amor próprio em ação, é entender que você não é exagerado, nem difícil, nem sensível demais. Você só está cansado de aceitar menos do que merece. E tá tudo bem. A partir de agora você escolhe.
Você decide, você constrói com firmeza, com serenidade e com estoicismo.